Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Vamos, a maçã é vermelha, o céu é azul, o sol amarelo, no norte ou no sul, como as nuvens são brancas, tudo tem sua cor, e quem sabe dizer de que cor é o amor? O amor não é verde, porque verde é o jardim. O amor não é rosa, que é a cor do jasmim. Então diz, por favor, de que cor é então? É da cor da bondade, caridade, perdão. É da cor da bondade, caridade, perdão. Senhor Jesus, estamos reunidos em Teu nome, em nome de nosso Pai Celestial, em nome dos Espíritos amigos, do Divino Espírito Santo, os falantes do bem, daqueles que trabalham em prol da humanidade. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos através desses irmãos queridos, cansáveis trabalhadores do bem, que nos assiste, que nos ampara, que nos orienta, que nos inspira, que nos dá sempre essa força, essa coragem para que a gente possa continuar, Senhor, as nossas lutas de cada dia. Em agradecimento dessa noite, Senhor. Pedimos também por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, por aqueles que passam pelas provações da vida, por aqueles que deixam a terra, Senhor, sem conhecimento, sem saber, está se passando. Mas essa equipe espiritual há de acolher a todos os nossos irmãos e ajudá-los, Senhor, a serem encaminhados para os lugares onde serão tratados e orientados na sua nova vida. E que a tua luz, o teu amor, Senhor, se espalhe por essa humanidade, chegando aos corações, despertando, Senhor, consciência e nos ajudando a procurar cada dia mais, Senhor, a nos conhecer, a entender as nossas situações, a entender aquilo que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, para que possamos aprender, crescer, melhorar a nossa condição espiritual aqui na Terra. E que tudo seja feito, Senhor, conforme a vossa vontade. Iluminai o nosso trabalho desta noite, para que todas as orientações que vamos receber possam tocar fundo os nossos corações, despertando as nossas mentes e nos fazendo, Senhor, entender a tua determinação, tudo aquilo que precisamos para nosso crescimento espiritual, material e tudo que for necessário, Senhor, para a evolução dos nossos espíritos. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor continue a reinar, Senhor, na casa do Divino Espírito Santo, nos corações de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Quem pode começar a leitura? Vai, Vitor. Pode, por favor. Posso começar, Lúcia? Pode. A introdução, né? Todos, não sei se meu livro está igual, mas acho que está assim. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Ignorância quer dizer, de falta de conhecimento nosso, né? Desta ciência. E feliz nos sentimos de haver podido comprovar
que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra deve muitos o terem logrado evitá-los. Natural é, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Enganar-se-ia, igualmente, quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir, se verifique à vontade. As regras da poesia, da palavra e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos, os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir o emprego de modo útil quando ela exista. Acho que não vai dar, não. Vou só terminar aqui o parágrafo, tá, gente? Quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fio único a que nós propusemos. Mais um pouquinho. De par com os médicos propriamente dito, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las da maneira de confabular com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguir boas comunicações, tal os círculos que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que vem a ser testemunho. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos, como um repositório de instrução prática. Portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritos. Vou parar aqui, tá? Tem que vir Continuo, quero sim, que não vai dar mais, não. Hoje não dá. Não faltará quem desejara dar-se um espiritual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão que esses que o livro desta natureza há a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda, pela multiplicação dos médios. Ao nosso ver, semelhante obra, de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. Muitas dificuldades se mostra insada a prática do espiritismo, nem sempre isento de inconvenientes, a que só o estudo sério e completo pode obter. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas.
das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Coisas são estas que, com que não é conveniente, nem prudente se brinque. De mau serviço acreditamos que prestaria, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério. Ele compreendem com toda a gravidade e não fazem das complicações com o mundo invisível passatempo. Havíamos publicado uma instrução prática com fita de guiar os médiuns. Esta obra está hoje esgotada e, embora tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta, em a qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimento. A essas considerações, ainda aditaremos outro, muito importante, a má impressão que produzem nos novatos das experiências levianamente feitas sem conhecimento de causa. Experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos, que dará à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. Tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no Espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa, tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médicos. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos, imensos também, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente de espírito. Presentemente, já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abuso. Isso temos cotidianamente a prova em um número dos que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura do Livro dos Espíritos. Depois de havermos exposto nesse livro a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para o fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que sejam dados observar. Verão aí os óbices que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, são, até certo ponto, independentes uma da outra. Mas, a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos sem os quais algumas partes deste se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. Importantes alterações para melhor foram introduzidas na segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinatura. São poucos esses artigos,
porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário. Para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. A não ser assim, houvéramos de citá-los quase que em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhes foram feitas, o que se nos afigurou de nenhuma utilidade. Os nomes, como se sabe, importam pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. Como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicado. Entre outros, o que tratava da escala espírita, que já se encontra no Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente do vocabulário o que não se ajustava bem no quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por coisas mais práticas. Depois da segunda edição, nenhuma alteração mais sofreu o texto. Essa introdução realmente, como fala, a introdução está mostrando o livro, e já que, né, para nosso conhecimento, o conhecimento daquele que crê, ele não vai achar aqui um manual de instruções. Como se tornar um médium, como praticar a mediunidade. Não é essa a função desse livro. Ele não é um formador de médium, assim como a Casa Espírita também não é. A Casa Espírita não é uma formadora de médium. Você não vai chegar na Casa Espírita e vai se transformar no médium. Assim como ele falou ali. Assim, se esse livro desse esse tipo de informação, seria como qualquer um de nós, em outras situações, pudesse pegar isso longe do espiritismo, uma caneta, escrever uma obra literária, um pincel e pintar um quadro, enfim, compor uma música. Para que nós possamos fazer esse tipo de coisa, nós precisamos ter em nós essa essência. Não vai tirar leite de pedra porque não existe. Então, é muito correta essa afirmação aqui. Eles ficaram bem mais felizes, eles demonstram isso no final, quando eles dizem que eles gostaram mais quando eles começaram a usar a parte filosófica com mais ênfase no livro. Porque passou a ficar diferente de uma nova instrução. E enfatizaram também a necessidade de eliminar a leitura do Livro dos Espíritos, né? Que ele foi o primeiro. A função do Livro dos Espíritos era abrir o caminho a essas perguntas, que elas são de cunho muito generalizado, elas vão tirando muitas das nossas dúvidas, né? E o Livro dos Médiuns, ele é um norteador, vamos dizer assim. O médium, ele quer saber sobre a medicina, mediunidade, o estudo dentro da casa espírita, de uma forma geral, é um norteador. A gente saber quais os caminhos, o que pode acontecer durante a prática mediúnica e a educação mediúnica. Aqui ainda usa o termo desenvolvimento, mas o termo desenvolvimento não se aplica mais. A gente fala educação. A mediunidade nasce com o médium. O médium ela pode ser suspensa, ela pode ser até retirada, a gente já viu isso. Mas o médium, ele nasce predisposto. Essa mediunidade dele já vem com ele. Então, aí, dependendo da época, ela vai se manifestando aos poucos, né? Ou muitas vezes de forma bem nada sutil, mas ela é do médium e ele vai educar. Reuniões, os estudos são de educação mediúnica. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, vamos passar para a espírito. Ainda dá para começar um pouquinho. Em risos de esperança, no amanhã que vem. Ó, já temos mais 10 minutos.
Tá, por mim pode passar, Lúcia. A Cláudia explicou bem, muito bem. Acho que a gente pode passar para as noções preliminares. Então, você pode começar, Valéria, por favor? Posso. Primeira parte do livro dos médiuns, Noções Preliminares, capítulo 1. Há espíritos? A dúvida concernente à existência dos espíritos é devida principalmente à ignorância de sua verdadeira natureza. Em geral, são admitidos como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos só os conhecem através dos contos de fadas, com que foram embalados mais ou menos como os que conhecem a história pelos romances. Não procuram despir aqueles contos de seus acessórios ridículos para ver o fundo de verdade sobre o qual repousam. Então, só se impressionam com seu lado absurdo, não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa. Tudo desprezam. O mesmo fazem com a religião aqueles que, chocados pelos abusos, tudo envolve na mesma condenação. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, essa crença necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Tal crença é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Assim, o nosso ponto de partida é a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, de que o espiritualismo é demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo, demonstração patente. Interessante aqui essa separação entre o espiritualismo e o espiritismo. Né? Mas está aqui atrás, no vocabulário cá atrás, a gente vai encontrar isso. Demonstração teórica e dogmática, o espiritismo, demonstração patente. O espiritismo e espiritualismo, espiritualista e espírita. Todas essas tem no final aqui no vocabulário, né, que nós não tivemos. Abstraiamo-nos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências somos levados. Desde que se admita a existência da alma e sua individualidade após a morte, necessário é também admitir-se, primeiro, que ela é de natureza diversa da do corpo, tanto que separada já não tem as propriedades daquele. Então, é legal isso é importante, a gente lembrar que, apesar depois que a gente parte, ainda se alimentar, a gente não tem mais estômago, não tem mais coração, não tem mais nada disso, né? Não tem mais os órgãos. Que ela tem consciência, quer dizer, eu acho, né, gente? Posso estar errada. Que ela tem consciência própria, pois que se lhe atribuem alegrias e sofrimentos, do contrário, seria um ser inerte, o que quer dizer que para nós seria o mesmo tê-la ou não a ter. Isso posto, essa alma vai para algum lugar. E que se converte? Para onde vai? Segundo a crença comum, vai para o céu ou para o inferno, onde, porém, se acha o céu e o inferno. Dizia-se outrora que o céu estava no alto e o inferno embaixo. Mas o que são alto e baixo no universo, desde que se conhecem a esfericidade da Terra e o movimento dos astros? Desde que um ponto que, em dado momento, é alto, 12 horas depois se torna baixo. Desde que no infinito dos espaços mergulhamos o olhar a distâncias incomensuráveis. É certo que por lugares baixos também se entende as profundezas da Terra. Em que, porém, se tornaram essas profundezas depois que escavadas pela geologia? Igualmente, em que se tornaram aquelas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que o nosso Sol não passa de um dos milhões de sóis que brilham no espaço, cada um dos quais como centro de um turbilhão planetário. Aqui se reduz a importância da Terra, perdida nessa imensidade. Por que injustificado privilégio em
imperceptível grão de areia que nem se distingue por seu volume, nem por sua posição, ou por seu papel especial, seria o único habitado por seres racionais. Recusa-se a razão admitir essa inutilidade do infinito. Tudo nos diz que esses mundos são habitados, e se o são, fornece seu contingente ao mundo das almas. Mas, ainda uma vez, e que se tornam essas almas, desde que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes eram assinaladas, e, sobretudo, depois que a tão racional teoria da pluralidade de habitabilidade dos mundos as multiplicou ao infinito. Desde que a doutrina da localização das almas não pode acomodar-se aos dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina para domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível em cujo meio vivemos, que nos envolve e nos acotovela incessantemente. Bem, eu ainda não senti nenhuma coisa me cotovelando, não, mas tudo bem. Há nisso alguma possibilidade? Algo que repugne a razão? De modo algum. Ao contrário, tudo nos diz que não pode ser de outro modo. Mas, então, a que se reduzem as penas e recompensas futuras se lhe tirarmos esses lugares especiais? Notai que a incredulidade, com relação a essas penas e recompensas, é geralmente provocada pela sua apresentação em condições inadmissíveis. Em vez disso, dizei que as almas tiram de si mesmas sua felicidade ou sua desventura, que sua sorte está subordinada ao seu lado moral, que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade, que conforme o grau de depuração, elas penetram e entreveem coisas que se apagam ante as almas grosseiras, e todos compreenderão sem dificuldades. Dizei ainda que as almas não alcançam o degrau supremo senão pelos esforços que tenham feito por se melhorarem, após uma série de provas que lhes servem à depuração. Que os anjos são almas chegadas ao último degrau, que todos podem atingir com boa vontade. Que os anjos são mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem felizes com essas missões gloriosas. Assim, dareis à sua felicidade um objetivo mais útil e mais atraente que o de uma contemplação perpétua. Dizei, por fim, que os demônios não passam de almas malévolas, ainda não depuradas, mas que, como as outras, elevar-se-ão. E isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina dos seres criados para o mal e perpetualmente voltados ao mal. Se bem que tem os espíritos do mal que custam muito tempo, né, para sair do mal. Lógico que eles vão se elevar, mas tem uns que são tão agarrados, né, que passam, acho que o tempo que a gente leva tentando se melhorar um pouquinho, eles pioram mais por um bom tempo até conseguir mudar. Tem uns aí 400 anos, 1000 anos que estão aí até mais, né? Pelo menos quem sabe nós, né? Nós também, né? Nós não sabemos, né, nossa vida passada. Às vezes isso que nós temos agora, a gente conseguiu depois de muitos e muitos bilhões de anos também, nessa situação inferior, né? E relativo ao tempo espiritual, falando, 400 anos é um... Não é nada, é infinito, é pouquinho, né? É pouquinho, caramba, né? Não, eu fico imaginando, se a gente está nessa situação agora, né? E para a gente ter chegado a essa situação que nós estamos aqui, em particular, os terráqueos, né? Ainda não é melhor, né? Bilhões de anos. Imagina esses seres angélicos que também passaram por tudo isso, né? Então, há quantos? Mais trilhões de anos. Gente, dá um nozinho na cabeça a quantidade de zero que tem aí. Se a gente for ficar esquentando a cabeça, por isso que
Por isso que o Espiritismo mesmo nos coloca na situação de a gente ir até o nosso limite. A gente não tem que se preocupar com aquilo que a gente ainda não consegue alcançar, senão dá esse nó aí que você está falando. Não, mas dá. Esses dias eu estava pensando, principalmente, que a gente tem falado muito da evolução, né, no estudo do Livro dos Espíritos, que é aquela que a gente está trabalhando dos animais, e a alma humana, e isso tem batido muito na minha cabeça. Eu falei, minha filha, tu é velha, ainda está reclamando, ainda está com essas coisinhas, sai dessa lama, criatura. É verdade, é difícil a gente caminhar, né? Caminhada muito... Meus amores, como já são 20h30, eu marquei aqui, que parou aqui para o mal, voltados para o mal. E aí a gente começa o segundo. Fazer igual, sem te interromper, já te interrompendo. Semana que vem não sei, para completar, chegar no 6. Ah, tá. Então deixa eu terminar. Fica melhor, tem razão, não tinha visto o número, não. Ainda uma vez aqui está aquilo que pode admitir o mais severo raciocínio, a mais rigorosa lógica e, numa palavra, o bom senso. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos espíritos. Estes não são mais que as almas dos homens, despojadas de seu invólucro corpóreo. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria mais hipotética. Se, porém, admitirmos a existência das almas, forçoso é admitir os espíritos, que são as mesmas almas. Se admitirmos que as almas estão em toda parte, o mesmo devemos admitir quanto aos espíritos. A existência destes não poderia ser negada sem a correspondente negação da existência daquelas. Isso. Então, se existe alma, existe espírito. Ok? Não, conclusão lógica direta. A pergunta, existe espírito? Resposta, existe. Existe. Ô, Valéria, quem é o tradutor do seu livro? O tradutor do meu livro, deixa eu ver aqui. Eu comprei naquela época de circo do livro. Deixa eu ver aqui, Allan Kardec. Não é Kardec, não. O meu tradução é Júlio Abreu Filho. O meu é Herculano Pires. É porque é diferente de vocês. O meu é Herculano. E o meu, ó. O meu é diferente do da Cláudia. O meu foi de... Deixa eu ver, acho que eu tinha mania de botar data nos livros, ainda tem. Cláudia, a sua tradução é de quem? Guilherme Ribeiro. O meu também. Guilherme Ribeiro. Eu vou procurar o Guilherme Ribeiro que eu tenho aqui em casa. O meu é completamente diferente de vocês. A leitura do de Valéria... Eu leio antes para depois ficar só ouvindo vocês. Porque a leitura de Valéria eu vou acompanhando, mas a sua leitura é mais nova, pelo que parece. Pelo jeito de cortar a frase, a sua leitura é mais nova. Entendeu? Tá. Uhum. Eu comprei esse livro em 94. Pois é. Meu é de... Quase foi escrito por Kardec. Traduzido por ele. Escrito e traduzido. Caramba! É daquele costurado. Gente, João... na caridade que a felicidade... Entre árvores. Decorridos alguns minutos, então eles saíram, no último pedaço, eles estavam na casa, numa residência, né? A residência serve de pouso, de abrigo, é um local de aprendizagem, de partida de espíritos para novas experiências, e eles foram para a Terra com um objetivo, mas alguns deles aproveitaram para fazer alguns trabalhos específicos e particulares e se desgastaram muito. Então, eles têm que se reabastecer da energia deles para que eles possam fazer o trabalho que lhes compete agora. Então, eles foram procurar a natureza. Então, que eles explicaram semana passada, esse reabastecimento espiritual
e agora eles estão entre árvores. E a gente tem que prestar atenção, porque tem uma diferença muito grande da energia das árvores, dos bosques, das matas de baixas, tá? É diferente da energia espiritual da mata fechada. Eu não sei se é nesse capítulo aqui que eles vão dizer, mas há uma diferença energética bem grande. Eles falam, em algumas dessas obras, para que se destina cada uma delas. Mas esse aqui eles estão no bosque. Entre árvores. Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de vermelho. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos háltos e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividades diurnas. Então, ele também já explicou um tempo que é preferível o trabalho à noite. Porque o trabalho noturno, os espíritos rendem muito mais, né? E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, as palavras, pensamentos, intenções e atos, no verso, isto é. Na reflexão noturna, ajudamos-la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Realmente. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por um ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Apoiamos-nos no veludoso relvado e percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu: assim me explico porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações, em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. A cidade
A atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Veja bem o que eles falaram. Uma mata densa e fechada, pela dificuldade da penetração do próprio ar nela, mesmo que a gente veja que se produz vida ali incessantemente, mas até a falta da luz e dessa renovação de luz, escuridão e vento, tudo isso a conduzir, torna o ar da mata fechada um ambiente muito diverso. É um ambiente que também é propício a algumas emanações de espíritos menos elevados, de categorias menos elevadas. Então, e a cidade, em contrapartida, tem a série de, como a gente viu, a emanação das nossas energias misturadas com pensamentos, que se misturam no ar e se transformam naquilo que nós vamos absorver e transformar-se em doença, né, muitas vezes. Aí existe o meio termo, o equilíbrio, que é o campo. Lembra lá da terra de Dona Maria? É o campo. Dona Maria, ela entre aquelas árvores, foi descrevendo aqui, eu fui lembrando de Dona Maria passeando, né? Então, se você passeia no campo, um lugar mais arejado, mais aberto, que tem as árvores frutíferas, isso tudo, as nascentes, tudo isso contribui para que haja esse equilíbrio. Por isso que muitas pessoas se sentem muito bem andando no campo. Tudo aquilo, aquele cheiro, tudo isso contribui para esse reabastecimento energético. Tudo ali tem muita energia boa para ser trocada, ser dividida. Você vê que é interessante, né? A natureza em lugares diferentes, produzindo energias totalmente diferentes. É bem interessante essa parte. Por isso que eu parei, você me desculpa. Indicando o prazeroso, as fontes balouçantes acentuou. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejado. Embalados ao brio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou ao passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês, possivelmente, ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. Trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por um significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei, então, um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de um pequeno veículo sustentado por um ar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda, sem perda de tempo, diziam um deles aflitos. Termo haja fraturado o corpo. O número de desencarnados que auxiliavam o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual que me pareceu chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência.
O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenado a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda no caminho que ele pegou. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento. Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Olha bem, a gente não está desamparado em lugar nenhum. A gente olha no meio do campo, assim, no meio da estrada, vazio, falando assim, está vazio, não tem ninguém. Não, gente, tem um responsável por trechos do lugar para que nada ocorra ali. Né? Olha que proteção, né? Sempre a proteção. Ô, Cláudia, e a gente observou aqui antes, nos parágrafos anteriores, não é porque a pessoa, às vezes, se embrenha numa mata, para uma caminhada, para uma coisa como muita gente gosta, ou até morar em lugares onde mata, pelo menos meus filhos são assim, mata virgem, cachoeira, não sei o quê. A presença espiritual não é idêntica e nem sempre ela é calma, é para acalmar. Os habitantes que ali se encontram nem sempre são aqueles que você encontra num campo aberto, com pássaros, com vegetação mais rasteira, né? Essas coisas assim. Meu pai sempre contava que ele tinha muita visão, ele tinha uma mediunidade assim de ver, que ele gostava muito de negócio de mato, de mar, de toda a natureza. Ele via determinados espíritos nesses lugares, mas não era um espírito assim, pelo que ele contava, que eu pouco entendia, né, ainda era criança, não dava uma certa calma, uma certa paz. Era um espírito assim, engrenado, emaranhado em mata virgem, em espinhadeiro, em cipó, sabe como? Esses negócios assim, quer dizer, são os espíritos que habitam essas matas que a gente julga que tudo que é floresta, tudo que é natureza, é tudo habitado por seres angelicais. Não é por aí, né? Sim. São seres que necessitam conviver ainda em florestas emaranhadas, em florestas que não têm condição de ser habitada por seres humanos, que ninguém penetra, e vivem em situações ainda desconfortáveis também, muitos deles. E você percebe, Valquíria, uma coisa. Nessas matas fechadas, como você falou, em todo o reino há, né, aí como falou, os reinos inferiores, existe o reino animal, o reino vegetal, o reino nosso, que é o reino animal. Diferente do nosso. Existe, essa é o que vocês estão estudando quarta-feira, essa proteção. Então, quando chega nessa mata fechada, embrenhada, os espíritos que se localizam ali são espíritos, eu não posso explicar, por causa do estudo está sendo gravado e a pessoa pode não me entender direito, mas são espíritos, vamos usar o termo assim, de trabalhos mais pesados dentro da natureza. Oi, Lúcia. Ó, Jaime está ligando, eu vou ali na casa de Sandra, tá? Tá bem. São espíritos que estão no ponto da natureza, eles têm o trabalho deles. Eles têm que exercer esse trabalho, eles vão ver. A gente fala atrasado, mas não é atrasado. Não é necessário, né? A cada coisa. Ele está dentro do tempo dele, espiritual, e ele é designado para fazer muitos trabalhos. São designados para fazer muitos trabalhos de recolher alguns espíritos que ainda estão na mesma categoria ou abaixo deles. Locais que seriam não vou dizer difícil acesso, mas de um acesso mais penoso, mais adiantado, né? A gente sempre usa certos termos comparativos. Se você tem uma pessoa que desenhou com delicadeza uma obra, você tem lá aquele que faz só, o único, por enquanto, faz um grande trabalho, mas por enquanto ele só sabe fazer mexer no barro do tijolo. Ele é útil, sempre vai ser. Ele está lá no princípio da construção. Então, em todos esses reinos, os elementais, tem os seres em suas gradações espirituais para atuarem ali. Atuar em cada espaço, Ele usou interessante esses irmãos que trabalham no campo
para que eles possam ganhar conhecimento mas no campo, como esse ficou aqui com o irmão que não prestou atenção no serviço dele, para ganharem conhecimento, desenvolverem experiência, para que eles possam ajudar na próxima encarnação. Então, tudo da natureza se encadeia. Querer hoje em dia que existissem ainda alguns animais, até os animais. Alguns vão sendo extintos. Hoje entra a mão do homem, mas a gente tem que pensar. Muitos vão sendo extintos porque eles não cabem mais ao mundo que a gente está formando à medida que o mundo vai se purificando, como a gente estudou antes, os animais se transformam também. Eles não serão selvagens como a gente ainda vê. Então, tudo tem, Valquíria, essa piada, esses seres que o seu pai via, esses nossos irmãos, não são aptos para viver lá com a couraça deles e fazer o trabalho. Fazer o trabalho, estão sendo úteis ali naquele espaço que eles estão, No mar, nas cachoeiras, tudo é assim, né? Geralmente são índios, são alguns caboclos. Exatamente. O papai vinha muito caboclo. Exatamente. Eles têm um trabalho. Sim, seminus, sabe como? Seminus, às vezes com arranhada, machucada. Papai via muito isso. Aí chegava e contava. Contava em casa, ele chegava impressionado, né? Que ele era espírito, largou o espiritismo. Aí ficou, as visões continuaram, né? Não tinha como ele trabalhar aquilo mais, não ia mais à casa espírita, também não praticava o espiritismo em casa, assim, num culto do lar, numa coisa, nada disso. Aí era só vendo essas coisas mesmo, se atormentando. É assim a vida. Vamos tocar para frente. Vamos lá. Na natureza, todo mundo tem o seu lugar, né? Eu sei. Então, vamos lá. O subordinado respeitoso considerou sensatamente: fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe se não gritar, encolerizar, soltar e fugir. Tem a mente fechada e sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Moar que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase racional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o humilde o atacou com a mão. O que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O supervisor, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem. Quando esteja em nossas mãos, cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as missões. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Indicando o grupo que conduziu o período a uma casa próxima, concluiu imperturbável: como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio humano. Mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, parei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo mundo. Realmente é muito boa essa lição, como toda, né? Desses livros, e como que nos esclarece, né, a respeito do amor e do respeito, né, por tudo, do agradecimento.
Cláudia, se você que lembra muito das coisas, no livro que Divaldo escreveu, No Rumo da Regeneração, a última prece que Ismael fala lá, ele lembra do espírito tentar ajudar para regenerar a Amazônia, né? Você lembra disso? Muito pouco. Eu para só li impedir o desmatamento, a interferência para o caso do desmatamento da Amazônia. Sim, sim. E nós vamos pagar e já estamos pagando. O preço altíssimo. Tudo que nós estamos fazendo contra a natureza. A gente olha nesses últimos tempos, né, as modificações climáticas que a gente tem sofrido. E mesmo assim, as pessoas ainda não se rendem e é uma coisa que a nossa mão poderia ter evitado. A ganância, a querer poder, enfim, todas as coisas que a gente sabe, muito alertado. A natureza é nossa companheira. E como companheiros, os nossos irmãos, se você não gosta de um animal, você não quer ter um animal, mas não maltrate o animal. Né? Cada um deles é um irmão em crescimento espiritual, evoluindo também. Então, e nós sejamos muito gratos. Agora não dá mais tempo, o reunião está acabando. Sobre isso, a questão de maltrato, né? Os maus tratos, muitas vezes, entender que o animal vai aprender apanhando. Né? Essa visão ainda embrutecida do homem, ninguém aprende sofrendo, apanhando. O animal tem essa compreensão e ele vai entender. Né? E vai crescer espiritualmente e estamos juntos na Terra para evoluirmos juntos. Todo mundo junto, né? Cada um as plantas, né? Quanta utilidade. Então, tudo isso desses reinos, a gente, cada um emite energia. As plantas são emissárias de energia. A gente chega perto de uma planta, você pode receber dela, ela tem o seu papel também, né, de troca de energia para a Terra, enfim, tudo. Essa mata densa aí tem o papel dela. Quando chama essa mata densa de pulmão do mundo, é porque esse é o trabalho dela, é pesadíssimo esse trabalho. Ela faz essa troca, e é uma troca energética também. Essa modificação do ar, essa transformação que a mata densa faz nesse trabalho dela, né, de renovação do ar, ela reequilibra. Se a gente acaba com isso, mais desequilibrada fica. Então, a natureza se desequilibra, as pessoas se desequilibram e a gente não entendeu isso. Quanto tempo o ser humano se desequilibra mais, porque a natureza, ela se refaz, né? Pela obra divina, a gente já percebe que tem lugares na Amazônia que já tá quase reflorestado, né? Os animais precisam desse ciclo mesmo de afastamento, de saída, para renovar a espécie, para a espécie que não tem mais condição de conviver ali e tal. E o homem é o que sofre mais com tudo que ele faz, né? Porque a natureza, ela se refaz toda a vida, toda hora. Você pode tirar uma plantinha hoje aqui, amanhã ela brota outra vez, até numa loquinha de pedra ela brota. Então, quem não brota somos nós que só brotamos pela nossa elevação moral. E do momento que a gente destrói, a gente não tem essa terra fértil para brotar, não é isso? E a natureza divina espera a nossa hora, que bate em nós, né? Esse sentimento demora a bater, então só a gente que perde. É mais a gente que perde. Só o ser humano que perde mais. É muito burro, né? A gente é muito burro, né? Só a gente que se destrói e está pensando que tá matando os outros, está matando planta, está matando animal. Pensando tudo em você própria, né? Se a gente entendesse isso melhor, né? O mundo, isso seria, mas vai ser. Tem que ser, vai ser de um jeito ou de outro, não tem jeito não. É verdade, está tudo acontecendo, né? E a gente chega lá. Chega lá, se Deus quiser, né, Valéria? Já está na hora.
Valquíria, você poderia fazer a nossa prece final, minha querida? Faço sim. Tá vendo como eu estou voltando a ficar educadinha? Tá boazinha, né? O leão domesticado. Tudo melhor. Eu sou a leoa domesticada, filha. Então, graças a Deus, meus irmãos, vamos retornar à nossa vibração de amor, de mansuetude, né? De tranquilidade, e agradecer a Deus por essa alegria do nosso trabalho e, acima de tudo, por adquirirmos cada dia melhor conhecimento, conviver mais com os seres do nosso planeta e aprender com esses irmãos, aprender com essa vida que nos rodeia, para que possamos também nos elevar espiritualmente. Pedimos a Deus por todos os irmãos que aqui não puderam comparecer, por todos que estão doentes da alma, doentes fisicamente, que eles possam também encontrar, de alguma maneira, razões para melhorar o seu interior, religiões, pessoas amigas, natureza, o que seja que o Pai determinar e que nós tenhamos em condições de aceitar, para que possamos melhorar nossa evolução e caminharmos cada vez mais ao encontro do amor, ao encontro do nosso Pai maior, ao encontro da nossa verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. E contando com isso, com a proteção divina, com a proteção dos espíritos amigos, da nossa Casa Divino Espírito Santo, que com certeza nos deu assessoria para esse trabalho e continua lá em trabalho. Nós agradecemos a esses irmãos por essa grande forma de nos apresentar a sua caridade, o seu amor. Pedimos a Deus que nos dê uma noite de paz, que os espíritos de luz possam transformar o nosso sono em horas de refazimento para o nosso espírito, e que a paz esteja no coração de todos os irmãos, encarnados e desencarnados do nosso planeta. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças Dona a Deus. Emília, querida, como é que você está passando? Estou bem, graças a Deus. Estou indo. Ai, que ótimo. Emília está na escola de Lúcia. Você liga essa câmera, hein, Emília? Emília, está perdendo com Lúcia, comida de circulação? Venham para a claridade, meninas. O prive da nós, dessa beleza nossa, nós temos que mostrar a nossa beleza. Isso mesmo, Valquíria. Venham para a luz mostrar a tua beleza. Não deixar apagar a nossa luz. Beleza da nossa alegria. Nossa alegria, pois é, nessa hora boa de fraternidade que nós temos, né? Nós não podemos perder, né? É isso que nos torna felizes. Vamos fazer escola com a Emília aí, ó. Com certeza, né? Então, graças a Deus. Emília? Você não está vendo a Emília nem a Lúcia. Cadê as duas? Não, as duas estão escondidas. Esconde. Está brincando de pique-esconde. Eu só vou aparecer quando tiver um novo computador. Espero que ele demore bastante para... Ô, Lúcia, eu estou rezando para ganhar na Mega Sena, criatura. Daqui que a galera ganha da Mega Sena, nós vamos ter tudo presencial, não precisa mais computador. E se você está rezando para demorar, eu não vou ganhar. Não dá certo. Crianças, meninas, meninos... Oi. Valéria, você pegou uma história, acho que foi de Chico Xavier. Né? Chico. O homem ia lá em Chico, que ele queria ganhar na loteria, que ia dar 20 mil ia dar 20 mil para o centro, ia fazer isso, ia fazer aquilo tudo, se ele ganhasse. Ele ganhou, sumiu, nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu no centro. Só quando morreu, foi lá em Chico Xavier, pedir perdão, essas coisas tal assim. Lembra que Chico falava, ele falava que ele jogava, comprava bilhete, será o pai dele não era vendedor de bilhete? O pai dele vendia bilhete. Não, aí Chico falava assim, não que ele queria ganhar, que Chico Xavier falava que ele mesmo queria ganhar, o intuito dele era ganhar na loteria, e ele
poder se dedicar exclusivamente ao espiritismo. Aí, Emmanuel, acho que até no filme tem isso ou no livro. Emmanuel falava que não vai adiantar, não pode parar, que você não vai ganhar. Não. Você tem que trabalhar de dia, de noite, você vai. Ia trabalhar mais, se dedicar ao espiritismo. Não adiantou Chico para ganhar com espiritualidade, não. Ele falou assim: não, estava na pauta dele e fica rico, de jeito nenhum. Ai, ai. Mas meu remédio. Boa noite. Tá bom, gente. Boa noite, criança. Tchau. Boa noite, tchau. Excelente final de semana. Pode deixar. Eu dou um beijo da Dona Santinha. Festa de Emília. Quando? Segunda-feira, festa de Emília, 81 anos. Eita! Tá bom? Não sei isso não. Temos mais uma leonina. Tchum, 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 Eu não sabia disso, não, ó. Você também? Emília está negando aqui que vai fazer aniversário. Vamos esclarecer esse assunto, hein, Emília? Você não pode, não. Ela que está dizendo isso, é só 18 que eu vou fazer. Ah, é dia 18. Ah, tá. Ah, sim, é 18 Ela vai fazer anos. 18 anos. 18 anos. Fazer 15, né, Valéria? 15. É, com certeza. Eu fiz 6. Minha filha faz aniversário dia 20 de agosto. Aí é muito pequenininha, né? Pequenininha, magrinha. Aí ela fala que vai fazer 16. Eu falei, é pior que se você falar para os outros, não acreditar mesmo. Do jeito que ela é pequenininha, igual a Ana Rosa, só modificou um pouquinho e depois foi mãe. É tudo do mesmo time. É muito pequena. Eu falei, você pode até dizer que você tem até 12 anos. Mas já acharam uma vez, meus amigos não achavam que era irmão mais velho de Amanda? Pois é, que triste aí, ó. Porque eu sou mais alto. As pequenininhas levam vantagem, né? Porque tá sempre achando que elas estão novinhas demais. Olha, eu já percebi que os pequenininhos são igual perfume francês, é tudo concentrado, minha filha. Você pensa? Eu falo, Deus é sábio. Esse te faz maior, menina. Quem ia dar conta de você? Esse tamanho já. Ela é uma leonina. E é assim, né? Ela é uma pessoa, não. A Amanda é uma pessoa amada, como diz o nome. Muito, muito bem. É uma pessoa que faz, sim, senhor. Ela é porque é minha filha, não. Mas você precisou dela, ela está sempre pronta para ajudar. Aí, mas é aquele negócio, ela gosta do negócio tudo muito certinho. Muito certinho, tudo na ordem, do direito e à toa, que foi a área que ela escolheu estudar, né? Desde pequena ela já falava, é do direito. O negócio tem que estar comigo para nos ir, se não tiver, minha Nossa Senhora. Ave Maria. Mas é bom, os leoninos têm coração grande. Muita coisa. Conheço muitos maravilhosos, estão aí, ó. Não deixa ninguém. Gente, ó. Grande beijo, boa noite para todos. Fiquem bem, que agora eu vou pendurar a roupa. Coitado, vai pendurar a roupa. Não, parou o vento, está ventando muito. Aí é ruim. Boa noite, gente. Boa noite. Tá, ótimo final de semana. Para vocês também. Também. Obrigada.